O telefone tocou no Palácio do Planalto, e por 50 minutos, o destino do Brasil no novo tabuleiro de Trump foi decidido. Enquanto você assistia ao noticiário falando de economia, Lula estava negociando algo muito maior. E o reflexo disso vai bater direto no seu bolso nas próximas 72 horas. Vou te mostrar exatamente o que aconteceu nessa conversa que paralisou Washington. Antes de continuar, se você quer entender os bastidores reais da geopolítica que movem o dólar e a inflação no Brasil, inscreva-se no canal e deixe o like, porque aqui você não vai ouvir análise superficial. Você vai decifrar o jogo de poder que define o preço da gasolina e do dólar. Vamos aos fatos. Lula recebeu o convite de Trump para integrar o Conselho da Paz, um colegiado criado e presidido pelo próprio estadunidense para decidir conflitos globais. Parece honra, certo? Errado. É uma armadilha geopolítica. E Lula sabe disso. Por isso, na conversa de segunda-feira, ele impôs 2 condições que deixaram a Casa Branca em silêncio. Primeira condição: assento permanente para a Palestina no Conselho. Segunda condição: o Conselho deve se limitar a discutir apenas a faixa de Gaza. Traduzindo, Lula está dizendo que não vai legitimar um conselho controlado por Washington para decidir o futuro da América Latina, da Ucrânia e do Oriente Médio sem contrapartidas reais para os países em desenvolvimento. Mas tem um detalhe que ninguém te contou. Uma semana antes dessa ligação, Lula criticou publicamente Trump em Salvador. Disse que o presidente estadunidense quer criar uma nova ONU para ser o dono. E agora, 7 dias depois, aceita uma conversa de 50 minutos. Isso não é contradição. É estratégia. Lula está usando o canal aberto para impor limites ao projeto de Trump. E aqui entra o segundo movimento dessa conversa. Lula propôs um estreitamento brutal na cooperação contra o crime organizado. Não estamos falando de discurso genérico. Estamos falando de congelamento de ativos de facções, intercâmbio de dados financeiros e repressão ao tráfico de armas. E Trump aceitou na hora. Sabe por quê? Porque o crime organizado brasileiro está movimentando 200 bilhões de reais por ano. Esse dinheiro lava em Miami, em paraísos fiscais no Caribe e em bancos europeus. E os Estados Unidos sabem que, sem cooperação do Brasil, é impossível rastrear essas operações. Então Lula ofereceu algo que Trump precisa. E, em troca, está negociando espaço político para o Brasil no novo arranjo global que Washington está montando. É uma troca de alto nível. Mas tem um preço. O preço é a posição do Brasil sobre a Venezuela. Na conversa, Lula reiterou a importância de manter a paz no continente. Traduzindo, não vai apoiar nenhuma intervenção militar estadunidense contra Maduro. E Trump, pelo menos nesse momento, aceitou. Porque sabe que sem o Brasil como ponte, qualquer movimento na Venezuela vira um conflito regional que desestabiliza toda a América do Sul. Agora olha o timing dessa conversa. Ela aconteceu exatamente 48 horas antes da Super Quarta. Quarta-feira, 28 de janeiro, o Copom decide sobre a Selic no Brasil, e o Federal Reserve decide sobre os juros nos Estados Unidos. E essa ligação entre Lula e Trump mandou um sinal claro para o mercado. O Brasil está se posicionando como interlocutor estratégico, não como vassalo. E o mercado entendeu a mensagem. O Ibovespa fechou a semana passada em máxima histórica, 179 mil pontos. Alta de 8,53% em apenas 5 dias. A maior valorização semanal em 6 anos. O dólar caiu para abaixo de R$ 5,30. E os investidores estrangeiros estão voltando para o Brasil em massa. Por quê? Porque perceberam que Lula está jogando xadrez enquanto outros estão jogando damas. Mas tem um porém severo. Enquanto Lula negociava com Trump, a Rússia lançou 50 drones sobre Odessa na Ucrânia. 23 feridos, incluindo 2 crianças e 1 mulher grávida. Infraestrutura energética destruída. Prédios residenciais em escombros. E isso não é coincidência. Putin está mandando um recado para Trump. Se você quer negociar a paz, vai ter que aceitar que eu dito os termos. E aqui entra o reflexo direto no Brasil. O ataque em Odessa elevou o petróleo Brent para $88 o barril. Cada dólar a mais no petróleo significa 15 centavos a mais na gasolina aqui. Mas tem outro movimento acontecendo. A Rússia está mobilizando mais soldados, oferecendo bônus financeiros e anistia para prisioneiros. Putin não tem pressa para um acordo. Ele está apostando no desgaste da resistência ucraniana. E enquanto isso, Trump está tentando montar esse Conselho da Paz para mostrar que pode resolver conflitos sem a ONU. Mas Lula colocou uma trava nesse projeto. Ao exigir assento para a Palestina, ele está dizendo: se você quer legitimidade global, vai ter que dar voz para quem sempre foi ignorado. E isso complica o jogo de Trump com Israel,
e com os republicanos no Congresso estadunidense. Agora vamos para o impacto econômico direto. Na superquarta, a expectativa é que o Banco Central brasileiro mantenha a Selic em 15%. Mas a comunicação vai mudar. A expressão bastante prolongado pode sair do comunicado. Isso significa que o ciclo de cortes de juros pode começar em março. Cortes de 0,25 pontos percentuais. Devagar, mas constante. E por que isso importa para você? Porque juros menores significam crédito mais barato, financiamento imobiliário mais acessível, empresas conseguindo investir, e o mercado de ações continuando em alta. Mas só se o cenário externo colaborar. E é aí que entra o risco. Se Trump começar uma guerra comercial com a China, ou se Putin escalar ainda mais na Ucrânia, todo esse movimento se inverte em 72 horas. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve também deve manter os juros entre 3,50% e 3,75%. Mas o que importa é o discurso de Jerome Powell. Se ele sinalizar que pode cortar juros no segundo semestre, o dólar enfraquece globalmente e o real se valoriza ainda mais. Se ele indicar que vai manter os juros altos por mais tempo, o dólar dispara e toda a festa dos emergentes acaba. E tem outra camada crítica nesse jogo. Trump já está falando abertamente sobre quem vai substituir Powell em maio. Os nomes na mesa são Kevin Warsh e Rick Rieder da BlackRock. Ambos são vistos como mais flexíveis com cortes de juros. Mas o mercado está preocupado com a politização do Federal Reserve. Se Trump colocar alguém que obedece ordens políticas e não dados econômicos, a confiança no dólar despenca. E sabe quem está se beneficiando disso tudo? O ouro. O metal atingiu $5.000 a onça, máxima histórica. Bancos centrais do mundo inteiro estão acumulando ouro. China, Rússia, Índia, Turquia. Todos diversificando reservas para longe do dólar. E isso é um sinal claro. A hegemonia do dólar está sendo questionada. E o Brasil precisa estar preparado para esse mundo multipolar. Voltando para a conversa entre Lula e Trump. Ficou combinada uma visita de Lula aos Estados Unidos. Não tem data definida, mas será depois da viagem do presidente à Índia e à Coreia do Sul em fevereiro. Essa sequência não é aleatória. Lula vai primeiro para a Ásia, fortalece laços com economias emergentes e só depois vai para Washington. É diplomacia estratégica de alto nível. E tem o fator Venezuela que ainda está na mesa. Trump sabe que sem a ponte brasileira, qualquer movimento contra Maduro vira um caos regional. E Lula sabe que pode usar essa influência para arrancar concessões em outras áreas. Comércio, tecnologia, investimentos. É um jogo de barganha onde cada peça tem valor. E o Brasil está jogando com inteligência pela primeira vez em anos. Agora olha o cenário completo. Lula impõe condições a Trump. Putin escala na Ucrânia para pressionar por seus termos. O ouro dispara porque ninguém confia mais no arranjo pós-Guerra Fria. O Ibovespa bate recorde porque investidores veem o Brasil como porto seguro em meio ao caos. E você, no meio disso tudo, precisa entender como proteger seu patrimônio. Porque essa não é uma discussão abstrata sobre relações internacionais. Cada movimento desses presidentes afeta o preço do combustível, do dólar, da inflação e dos juros. E se você não entende o jogo, vai ser pego de surpresa quando o reflexo chegar. Por isso, eu repito, inscreva-se nesse canal. Porque aqui você não vai ouvir opinião. Você vai entender os mecanismos reais de poder. A verdade dura é essa. O mundo está se reorganizando. E o Brasil tem dois caminhos. Ou fica na periferia esperando ordens de Washington ou de Pequim, ou joga o próprio jogo, usando sua posição estratégica para arrancar vantagens de todos os lados. E nessa conversa de 50 minutos, Lula mostrou que escolheu o segundo caminho. Agora resta saber se Trump vai aceitar os termos ou se vai tentar isolar o Brasil. E aqui vai minha pergunta para você nos comentários. Você acha que Lula fez certo ao impor condições para entrar no Conselho da Paz? Ou deveria ter aceitado o convite sem contrapartidas? Porque essa decisão vai definir o papel do Brasil no arranjo global dos próximos 10 anos. E eu quero saber a sua visão sobre isso. Porque enquanto a grande mídia fala sobre economia doméstica e reformas internas, o verdadeiro jogo está sendo decidido em ligações de 50 minutos entre presidentes. São essas conversas que definem se o dólar vai subir ou cair, se a gasolina vai ficar mais cara ou mais barata, se os juros vão cair em março ou só no segundo semestre. E você precisa estar dentro desse jogo para tomar decisões certas. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com quem precisa entender o mundo além das manchetes rasas. E fica ligado aqui no Reflexo Geopolítico, porque a próxima rodada dessa disputa já começou. E eu vou te mostrar exatamente onde olhar e
E o que esperar dos próximos movimentos de Lula, Trump e Putin nos bastidores do poder global?